sempre tem que ficar contrariado jogando em casa e não vencer, isso é óbvio. É muita coisa em pouco tempo, né? Uma situação que a gente não consegue fazer mágica. Não é desculpa, é uma realidade e eu tenho que me virar nos 30. Ter campo amarrava muita bola. O grupo demonstrou vontade, isso é um ponto importante. Eu também disse que não faltou desempenho, não faltou luta, não faltou vontade de vencer, né? Isso é extremamente importante. Se não tiver isso, aí nada do que precisa fazer a mais não vai fluir de forma alguma. Então eu os parabenizei por isso, mas nós não podemos nos contentarmos nunca quando a gente não consegue vencer dentro de casa. Foi tão pouco tempo, eu não digo para dizer o que não deu para fazer, eu digo mais que o que não deu para olhar do que tinha para trás, eu queria também olhar daqui para frente. Mas o que me deixou otimista com relação à sequência, com relação ao jogo de posição, o jogo posicionado, a distribuição dentro de campo, conhecer a bola, eles estiveram exatamente conforme o pouco treino que nós fizemos, né, pós a pré-eleição, eu fiquei feliz com isso. Nós vamos dar foco nesse primeiro momento ao que nós não vínhamos sendo pontuais e eficazes, como por exemplo, nós sofremos 4 finalizações, né, e fizemos 15, apesar de que eu acho que nós poderíamos ter criado mais ainda, terminado mais jogadas ainda, mas isso aqui foi um ponto importante. Não vou nem falar da posse que foi 7-2-28, né, porque tem que ser produtiva, né, como nós não fizemos gols, essa posse não se resumiu em uma vitória. Mas eu vejo muito potencial, nós temos que... Eu falei para os atletas também que a resposta que eles deram no dia a dia de trabalho, o nível de concentração, a entrega que eles tiveram hoje, se nós continuarmos assim, nós temos futuro, nós podemos nos tornarmos uma equipe consistente. Eu entendo a ansiedade do torcedor e disse para ele que nós estamos num clube gigante e que nós temos, né, uma responsabilidade grande em vencer esses jogos dentro de casa. E quando nós não vencermos, pela paixão do torcedor que nós temos, eles vão ficar tristes, como nós ficamos. Mas eu estou feliz com o profissionalismo. Eu encontrei um grupo trabalhador, né, nesse pouco tempo, estou muito otimista, gostei de muita coisa. Agora é óbvio que precisa criar uma série de ações combinadas para que a gente possa ser menos, né, pragmático, como você falou. O que nós conseguimos fazer nesse primeiro momento, a equipe do Manaus, nós estudamos eles compactando um 4-4-2, nós provocamos superioridade na primeira fase de construção com a entrada do Vilela um 3-2 e nós estávamos espetando os laterais para fazer 5-4. Começamos a ter mais dificuldade, não vou nem falar do campo, né? Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu se adaptar, né, realizar algumas triangulações, mas eles fizeram o que foi pedido com relação a esse jogo de superioridade. E dificultou um pouco a compactação no Manaus, nós temos que valorizar também a forma que eles conseguiram resistir. Diferente do que nós analisamos, os pontas começaram a baixar mais, teve hora que eles fizeram linha de 6, linha de 7, e aí gerou uma dificuldade maior, mas óbvio que nós temos que conseguir furar essas defesas. Fizeram mais isso no primeiro tempo, né? Exatamente. E aí no segundo eles voltam no 5-4-1, eles tiraram no 9, deixaram o meia, colocaram mais um zagueiro. E aí naquele momento nós já mudamos de um 3-2-5 para um 2-3-5, fazendo o Vilela jogar pela frente, porque ele só tinha uma frente aqui. A gente estava o tempo todo tentando provocar a superioridade na última linha. E aí chegou um momento que nós ficamos com apenas um volante e fizemos um 2-2-6, colocando o Marlo, que é um ponto, um atacante, e o meia junto com o Vilela, e com 6 para ver se a gente conseguia fazer uma superioridade. Eu acho que com relação a esse entendimento, os jogadores responderam, eu senti neles uma disciplina tática, mas realmente a gente ainda precisa criar muitos mecanismos. Nós somos ali durante o jogo tentando criar algumas ações, algumas combinações no intervalo que nós não treinamos. Mas com relação à distribuição em campo, eu fiquei feliz com relação à disciplina deles. Ficou difícil criar e entrar por dentro? Ficou. Aí nós temos que encontrar caminhos, por exemplo, faltou finalizar mais da intermediária. Em alguns momentos se criou a possibilidade de finalizar de fora da área. A gente buscou os lados com tranquilidade para preencher a área, para tanto dar peso na área como no rebote, mas faltou alguma coisa. Eu acho que nós tentamos algumas boas infiltrações, mas não fomos felizes nas terminações. Em alguns momentos nós buscamos tabelas pelos lados, mas não conseguimos finalizar a jogada. Nós fizemos uma jogada espetacular que poderia ter sido um golaço, o jogo seria diferente. Uma coisa que eu pedi para a gente iniciar forte os 15 minutos do primeiro e segundo, nós conseguimos iniciar forte, a intenção foi colocada em prática, mas o gol não saiu. Aí não vira uma verdade, mas com relação ao que foi pedido, eu estou esperançoso. E uma coisa assim, independente do adversário, o Manaus é uma equipe que tem tradição, é uma equipe que sempre faz jogos duros contra, né, os clubes grandes da região norte. Eles só tiveram 4 finalizações e no segundo tempo eles tiveram uma escapada aqui já no final do jogo e não terminaram uma jogada. Então a reação para a esquerda foi boa, nós fizemos muita falta no ataque. Contra qualquer equipe que você jogar, poderia ter 2, 3, 4, 5 escapadas aí, poderia ser normal. Tamanha a forma que a gente se postou no ataque, né? Mas a gente sai chateado por não ter vencido.
mas vamos agradecer o pouco para merecer o muito e temos totais condições de ir lá conseguir a classificação. Luizinho, Luciano Rodrigues do Portal Chubo Grosso, você não acha que hoje a equipe tem entrado com 3 volantes, tendo que ter o Juninho, que é um meia mais construtor, influenciou um pouco, né, nesse jogo, que o time teve uma certa dificuldade no meio campo em determinado momento do jogo? Você não acha que influenciou essa entrada com 3 volantes? Assim, nós não podemos pegar o pé da letra. Eu vou tentar passar a ideia. O Vargas tem na sua história, futebolista, jogar de meia muito tempo na sua carreira, né? Ele baixa esse volante que a gente traz para construir de vento. O Vargas, ele é um meia de origem. Ele começa a jogar de volante, mas ele é um meia de origem, né? Ele é um 10 também. O que nós temos que analisar é que essa entrada do Vilela, eu não vou dar muito detalhes, senão a gente vai começar a falar muito da nossa forma de jogar, mas só para que entenda que nós não estávamos com 3 volantes, preocupado em ser uma equipe mais defensiva. Às vezes é para dar uma sustentação, para espetar os laterais. Nós estávamos por muitas vezes com muita gente no ataque, né? Para a gente ter uma leitura mais tática desses comportamentos. Quando nós tínhamos a bola, às vezes a entrada de um volante ali era para baixar o Vargas para flutuar e para a gente espetar muita gente do último terço do campo. Então, assim, não é porque nós entramos com, como você achou que era 3 volantes, porque um deles é meia, ou até com 3 zagueiros vai passar uma mensagem sem a equipe defensiva. A gente tem que analisar a forma que a equipe se distribui quando tem a bola. Luizinho, o que fazer agora para a equipe melhorar a questão tática e técnica com esse pouco tempo que tem, né? Porque é jogo atrás de jogo agora, vai ser difícil na questão de tempo de trabalho. O que tu tem que fazer no dia a dia para a equipe melhorar essa questão e dar frutos para o torcedor, que o torcedor de fato está meio irritado? Dormir pouco, trabalhar muito. Depois do próximo jogo vai ter uma semana aberta, de repente eu vou ter um pouquinho mais de tempo para conseguir dormir pelo menos o necessário e continuar entendendo tudo que se passa, continuar estudando, continuar provocando os melhores treinos possíveis para que a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível, analisar o que foi feito com mais calma. Nesse momento a gente ainda fica um pouco emocionado, ver tudo, né, com mais clareza, com mais calma e trabalhar. É o início de tudo, muito motivado, muito feliz pela oportunidade. Lógico que a gente sai chateado, eu falei para eles que a gente sempre tem que ficar contrariado jogando em casa e não vencer, isso é óbvio, né? Mas eu só tenho motivos para estar com energia a todo vapor. Amanhã a gente já começa a dar uma atenção ao pessoal que jogou menos, já começa a recuperar o pessoal que jogou mais e vencer a próxima partida. E com relação à Copa Verde, e buscar a classificação lá dentro. É trabalho, é identificar as situações. Tivemos 2 dias para fazer muita coisa em pouco tempo, né? Uma situação que a gente não consegue fazer mágica, mas a gente também não pode resumir a um desempenho, a uma evolução, só o placar, né? Pelo menos eu, enquanto treinador, respeitando o torcedor, porque o torcedor, tanto como eu, queria ganhar, custasse o que custasse, mas não foi possível e o torcedor está coberto de razão. O Paysandu aqui dentro tem que ganhar os jogos sim, mas faz parte. Nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas o que eu falei para eles que a gente sempre tem que transpirar. Se a gente tiver esse nível de comprometimento, a gente vai ganhar muito mais do que empatar ou perder. Ô, Luizinho, boa noite para você. Me chamo Anderson da Rádio Liberal. Luizinho, lógico, você não é mágico, como você falou, muito pouco tempo para poder trabalhar, né? Apenas 2 treinos, fica praticamente impossível de fazer alguma coisa. Você elogiou a vontade dos jogadores, mas no jogo de hoje, não sei se você conseguiu ver alguns jogos do Paysandu anteriores, acredito que sim, né? Mas lembrou muito o Paysandu do ano passado, em que tinha domínio sobre os adversários e ficava girando a bola para um lado para o outro, sem conseguir finalizar, sem conseguir infiltrar. Você já falou sobre isso. Como fazer, conseguir furar esse sistema? Porque normalmente adversários vêm assim. Agora, só com um detalhe. No ano passado, quando a gente tinha essa situação, eram adversários do mesmo nível do Paysandu, de Série B. No Paraense, normalmente o Paysandu conseguia passar, né? Hoje foi um adversário de Série D, né? Não teria que ter tido um pouco mais de condição técnica para poder furar esse bloqueio? Assim, a sua pergunta ela é boa. Por exemplo, até a nossa forma de jogar coincide com o nível de exigência do torcedor, do tamanho da camisa. E o que nós mais trabalhamos, eu optei geralmente, quando nós chegamos em um clube, a gente organiza de trás primeiro, né, para começar a organizar, aí você vai passo a passo. Mas eu vi que nós tínhamos jogadores experientes e arrisquei assumir esse protagonismo e colocar a equipe para frente, né? E nós trabalhamos algumas ações de último terço do campo, mas com poucas repetições, porque nós tínhamos que controlar o volume. Por exemplo, eu realizei um trabalho com os atletas que iniciaram, que na maioria tinha feito uma partida, durante 15 minutos, né?
Agora, nós realizamos no campo, tivemos uma pré-eleção, depois mostramos os vídeos. Eu acho que o jogo de posição deles deviam estar, eles estavam, só que esses mecanismos, assim, é uma responsabilidade de mim, como treinador, encontrar os caminhos do gol, independente se a equipe está abaixo ou não. Eu concordo com vocês, esse é o grande desafio, em cima disso nós vamos trabalhar. E não só isso, né? Porque nós não podemos, além de não fazer, dar muita oportunidade para o adversário, né? Nós temos que ter uma equipe consistente, de tanto buscar o gol, como reagir pós-perda, até equilibrado. Mas é o grande desafio, eu concordo com você, é o que eu vou conversar internamente, o que nós podemos fazer para furar esses bloqueios. Eu, enquanto treinador, tenho que assumir essa responsabilidade para encontrar esses caminhos. Queira Deus que eu consiga. Nos últimos trabalhos, uma marca nossa foi essa última linha agressiva, com variações. E nós tivemos algumas conexões que nós não tivemos êxito na terminação. Então não vira uma verdade, né? E de fato a gente não conseguiu furar o bloqueio, não conseguimos fazer gol. Mas nós vamos continuar trabalhando. Queira Deus que eu tenha tempo para que a gente consiga gerar esses mecanismos aí, que a gente consiga ser mais eficaz nesse tipo de jogo. E com relação ao nível que você falou, é claro que a responsabilidade nossa é muito grande. No início dos estaduais, dos regionais, as equipes, assim, a gente tem essa pressão e a gente entende isso de questão de investimento, mas a gente também pode parabenizar o jogo que o adversário fez com relação à consistência defensiva, tanto que eles conseguiram suportar, né? Tinha ali 11 guerreiros dentro de campo dando a vida para poder fazer um bom jogo contra o Paysandu e eles conseguiram não ser vazados. Né? A gente assume a responsabilidade, que nós vamos trabalhar muito isso, mas eles dificultaram, eles não deram espaço por dentro, não deram rebote, preencheram muito bem a área, eles conseguiram marcar muito bem o centro do campo. Até porque não é privilégio não é privilégio do Paysandu estar se atrapalhando com adversários menores. No Brasil inteiro a gente tem visto isso. Pois assim, eu não gosto de ficar falando muito disso, porque a gente tem que assumir essa responsabilidade de tentar vencer. Mas para que a gente possa estar melhor ordenado, para ter mais variações de jogada, a gente precisa de rotina de treino. E essa temporada, além de não ter pré-temporada, não tem semana aberta para melhorar essa qualidade de jogo. Né? Não é desculpa, é uma realidade e é em cima disso, eu enquanto treinador tenho que encontrar os melhores treinos para que dê certo, para que surta efeito. Eu estou até com um pouco de dificuldade para formular as perguntas, porque eu não quero trazer uma pressão muito grande para você, por conta que você realmente não teve treino. Até é injusto da nossa parte tentar tirar algo de você que você não teve esse tempo. Mas me chamou a atenção que você falou assim, uma equipe não é totalmente defensiva porque entrou com 3 jogadores, 3 volantes, ou 3 jogadores com características mais defensivas. Mas também ela não se torna tão ofensiva quando você coloca 5 atacantes, que foi o caso de hoje. No meu ponto de vista, aí eu queria que você analisasse, né, e até o nosso comentarista também comentou isso, faltou um pouco mais de criatividade no setor de meio de campo, até a finalização que você citou também, que faltou. Sim. O Juninho estava no banco, é o jogador mais pensante desse elenco que você tinha hoje de relacionados, né? E é o jogador que mais carrega a bola. Por que não a utilização dele e sim de 5 atacantes? Como você falou, quando você chega assim no clube com pouco tempo, você tem que fazer escolhas e às vezes você dá um passo para trás ou então você já é assertivo no começo. Hoje, exclusivamente para dar uma posição para vocês, pensei em colocar jogadores com nível de força maior. O campo estava muito pesado, estava muito castigado, estava muito enlameado. Eu pensei em gerar um pouco mais de força no jogo, colocar jogadores que têm mais essa característica de agressividade física. Né? Arrisquei colocar muito peso na área, né? Porque eles realmente abdicaram de marcar em bloco médio, só bloco baixo, e a nossa reação pós-perda estava bem estruturada. Nós temos o Matias também, que é um jogador essencialmente técnico, o Juninho é um jogador essencialmente técnico, né? Assim, quando eu tiro o próprio Espinosa, eu não tiro porque ele não estava fazendo um bom jogo. E quando eu deixo o Vilela, eu deixo também muito pelas características. Já como eu ia colocar muita gente para frente, para dar mais peso no último terço, para que nem que fosse na base da pressão do abafa, a gente tá com muita gente ali, foi muito pensando nisso. Foi pensando em a gente estar com um time mais pesado dentro de campo. Uma outra situação, o PK é um jogador essencialmente técnico, estava realizando boas ações técnicas. Quando eu tiro para colocar o Kevin, era para ver se a gente colocava mais força dentro de campo. A gente não pode esquecer que tem pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro. A gente tem que analisar essas questões, mas só o tempo vai fazer eu conseguir enxergar algo que eu não enxerguei nesse primeiro momento. E com relação ao que você falou da pressão e da cobrança, tá tudo certo. Eu, enquanto treinador, vivencio uma realidade de treinador do futebol brasileiro e eu tenho que me virar nos 30, ter criatividade para fazer alguma coisa sem tempo. Olá, Luizinho, tudo bom? Wagner Andrade, do canal Redação Bicolor. Uma questão que eu vi muito, né, torcedores perguntarem para mim, é com relação justamente a essa meiuca, né?
o Paysandu vem encontrando muita realmente dificuldade de fazer aquelas infiltrações, né? Aí o Paysandu tem feito muitas jogadas, como o próprio Michel acabou de falar, jogadas muito pelos lados, né? Tanto pelo lado esquerdo, tanto mais pelo lado direito, no caso, o Paysandu hoje. E tendo em vista que o Paysandu tem essa dificuldade também ali na questão do ataque. Como resolver isso, né? Essa questão, porque os jogadores, a gente vê que as bolas são alçadas na área e muito pouco mesmo, aproveitadas. Assim, nós temos que também, nós não podemos fechar os olhos para a realidade do campo hoje. Além do adversário compactar bem o centro, nós não tínhamos muita capacidade, assim, o campo não dava condição da gente tentar infiltrar muito por dentro. Tanto o adversário compactando bem o centro, né, como a realidade do campo, né, também a gente poderia ter até dado mais contra-ataques para eles. Mas são situações que nós treinamos em pouco tempo e vamos continuar treinando quando o adversário está muito baixo, muito compactado. Essas tabelas rápidas para infiltrar por dentro também. Nós até tivemos, não digo muitas, mas nós não conseguimos concluir a gol. Nós tivemos algumas boas pequenas tabelas ali com trocas de passes curtos e rápidos, nós vínhamos pedindo, mas o campo dificultava um pouco desse jogo. Esse jogo requer qualidade de campo, requer uma graminha rala para a bola andar rápido. Me perdoem, não pensem que é desculpa, né? O meu trabalho, eu preciso falar da qualidade que você precisa ter para esse nível de exigência. Então, assim, o campo amarrava muita bola, esse jogo por dentro se tornava mais arriscado, né? E nós temos que agradecer um pouco para merecer muito, não que eu esteja feliz pelo empate, mas dificultava um pouco esse jogo do interior. Mas eu vinha falando no banco que nós tentamos algumas boas infiltrações e nós não conseguimos terminar a jogada. Porque como a gente não fez gol, nada vira verdade. Mas nós tivemos, por exemplo, uma infiltração espetacular que ia ser um golaço de Rossi. A gente poderia ter pego esse lance como exemplo de uma infiltração nas costas da defesa. Certo. Foi um facão e infiltração que poderia ter sido um golaço. E aí não foi gol, então não restou um lance desse para dar um exemplo. Outro ponto que eu vi que foi muito importante, o Paysandu está no segundo jogo sem levar gols, né? É o segundo jogo. E nesse jogo que eu vi uma compactação muito grande, tanto que o próprio Manaus teve muita dificuldade, o que vinha acontecendo muito nos jogos do Paysandu levar aqueles contra-ataques. Realmente, mais uma vez, o Michel Anso falou aqui, que eles tiveram essa dificuldade. Então, quando o jogador pegava a bola ali, rapidamente um jogador do Paysandu chegava lá e prontamente para dar aquele break lá. Então, isso foi realmente estudado por você, né? Sempre tem muita coisa para melhorar, para corrigir, mas tem os feedbacks positivos para dar também. Esse vai ser um dos feedbacks positivos, né? Nós vamos olhar o que nós fizemos de bom para que a gente não entre numa zona de falta de confiança devido à quantidade de jogos que nós não vencemos. E isso vai ser apresentado para a gente reforçar esse aspecto positivo. O nosso colega acabou de falar do nível de adversário. A gente vai começando a se estruturar dessa maneira. Daqui a pouco, com o tempo, a gente vai ter uma equipe equilibrada, né? Hoje em dia não é fácil, hoje em dia são 11 contra 11, só a camisa não consegue colocar a bola lá para dentro não, né? Tem que encontrar os caminhos para conseguir fazer os gols. Então isso é um aspecto muito positivo da nossa equipe, né? Independente do adversário, se não tiver uma reação pós-perda boa, se não tiver um atacar marcando bem encaixado, se o time não tiver bem posicionado dentro de campo, naturalmente o adversário pode encontrar algumas escapadas, independente se está marcando em bloco médio, em bloco baixo. Então com relação a isso foi bem trabalhado, em pouco tempo, mais visual. Foi o que eu menos trabalhei, foi mais no visual, nós trabalhamos mais ações ofensivas, mas eles conseguiram captar bem a mensagem e realizaram essa situação de jogo de bom grado.